Olá a todos, meu nome é professor Jairo Brasil, estou aqui para a segunda parte da nossa videoaula que trata a respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Muito bem, nessa aula então nós vamos falar a respeito das garantias, né, que a CIPA, no texto da norma NR5, né, comenta a respeito do mandato então dos membros eleitos da CIPA, que tem a duração de 1 ano, e é permitido uma reeleição depois desse mandato de 1 ano. Tá ok? Se houver de repente, né, o interesse de mais um mandato ainda, esse candidato que já teve uma reeleição vai ter que ficar de fora pelo menos por um mandato para retornar depois, posteriormente. Mas não mais sempre do que um mandato e mais uma reeleição. É vedada também a dispensa arbitrária sem justa causa do empregado eleito para a CIPA desde o registro, né? Isso é muito importante comentar, de que não pode ser dispensado o funcionário, né, sem uma justa causa, esse funcionário que é eleito desde o registro, ou seja, quando ele demonstra interesse em participar da CIPA. A partir dali, quando ele se registrou como candidato, ele já tem a sua estabilidade de emprego, como a gente diz, e até 1 ano após o final do seu mandato, ou seja, 2 anos de estabilidade de emprego. É isso que define a Comissão Interna de Prevenção de Acidente através da NR5. São garantidas ainda aos membros da CIPA, né, as condições que não descaracterizem suas atividades normais na empresa. Ou seja, eles têm essa possibilidade de participar da comissão e devem ser liberados quando houver reuniões, quando houver alguma convocação extraordinária ou coisa assim, por parte da presidência, da vice-presidência da CIPA. Então esses funcionários que são membros da CIPA devem ser liberados, ou seja, tem que ser garantidas essas condições. Tá ok? Outra coisa também que é vedada a transferência de um membro da CIPA para outro estabelecimento sem a sua aprovação, sem a sua anuência. Então não pode ser transferido o funcionário que é membro da CIPA, membro eleito, né, para outro estabelecimento. Tá? Com relação aos membros que são indicados pelo empregador, não há problemas, tá? Porque não tem estabilidade de emprego. Mas aqueles que são votados, que são eleitos, né, eles só podem ser transferidos se houver realmente uma justificativa muito plausível, e isso se houver necessidade por parte da empresa. O que a gente indica é que chame o sindicato para tratar a respeito disso, né, porque é uma coisa bem complexa. Tá ok? Outra coisa também que a norma trata aí é que o empregador deve garantir que os seus indicados tenham a representação necessária para discussão e encaminhamento de soluções. Então o que quer dizer isso, né? É que o empregador, quando ele indica, quando ele diz quais são as pessoas que vão representá-lo nessa comissão, esses representantes por parte do empregador, eles devem ter autonomia para resolver as coisas, né? Ok, sobre a administração da CIPA, que nós vemos aí na próxima lâmina, o empregador é que designará entre os seus representantes o presidente da CIPA. Então, presidência da CIPA é por conta dos representantes do empregador. É através deles, é dali que vai sair então o presidente da CIPA, quando não, né, indicado então pelo empregador. Com relação ao vice-presidente da CIPA, esse sai daquela representação dos trabalhadores, ou seja, aqueles que foram eleitos. Entre eles, né, vai ser escolhidos ali, né, de comum acordo, o vice-presidente da CIPA. Então é assim que se constitui essa representatividade da administração da CIPA. Com relação ao secretário, né, também, que é necessário, justamente que é aquele que vai fazer as atas, que vai fazer a comunicação das reuniões, né, vai convocar esse pessoal todo em nome da presidência e da vice-presidência da CIPA, será indicado de comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto. E aí, esse secretário e substituto, ele pode ser componente, né, da CIPA, tanto o representante do empregador quanto do empregado, ou também não, pode ser uma pessoa de fora da CIPA escolhida lá dentro da empresa que tem essa capacidade de fazer as atas, de fazer documentos, de fazer convocações, né? Então, muitas vezes eu tenho uma pessoa específica dentro da empresa, isso pode ser convocado para ser um secretário da CIPA, né? Assim como o seu substituto. Mas, nesse caso,
quando é de fora da CIPA, tem que haver a concordância do empregador. Porque muitas vezes, né, já está sendo liberado, já estão sendo liberados os funcionários que fazem parte da CIPA para essas reuniões, e liberar mais uma pessoa ainda, então tem que ter essa concordância, segundo o que diz a norma, né, do empregador para que essa pessoa extra seja convocada para fazer parte da CIPA. Muito bem, vamos falar dos documentos da CIPA, né? A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho. Tá? Essa, então, é a proposta aí também da norma. E quando houver solicitação do sindicato da categoria, né, essa documentação toda deverá ser encaminhada ao mesmo. Né? Vejam que é a documentação relativa ao processo eleitoral, ou seja, a ata de eleição e posse e calendário anual das reuniões. Isso acontece, então, uma vez por ano. O empregador também deve fornecer cópias, segundo o que diz a norma, né, das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA mediante recibo. Tá? Eu confesso a vocês que isso pouco acontece, mas, obedecendo a norma, né, a gente deve realmente tratar dessa questão com bastante cuidado. Representação. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Olha só, né? Então, eu não posso deixar de passar o mandato que está acabando sem ter já tudo pronto, né, com esses novos membros da CIPA para serem empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, tudo deve ser feito antecipadamente, tanto o processo eleitoral, né, como depois até o próprio treinamento, a gente vai ver aí, né, antes de dar posse a esse pessoal. Tá? A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros. Tá? Então veja só, se eu daqui a pouco tenho uma redução do número de funcionários da empresa durante o ano, né, eu não posso ir lá e reduzir o número de membros da CIPA. Tá? Assim como se houver uma elevação do número de funcionários, eu também não posso aumentar. Né? Isso só pode ser feito sempre na transição de um mandato para o outro, ou seja, quando termina o mandato eu recalculo como é que vai ser o próximo mandato. Então, se aumentar ou se reduzir o número de membros da CIPA, isso vai acontecer no próximo mandato. Ok? Claro, né? A não ser que haja, então, um encerramento das atividades do estabelecimento. Aí sim, a CIPA será, então, desativada. Muito bem, vamos falar agora das atribuições, né? Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar um mapa de riscos, né? Com a participação do maior número de trabalhadores e até com a assessoria do CERN. Vejam só, essa também é uma atribuição importante da CIPA, né? Tá? Trazer aí a análise e essa identificação dos riscos lá ambientais dentro do processo de trabalho e a elaboração do mapa de riscos indicando a cada área visitada quais são os riscos que estão presentes ali, qual é a sua intensidade, inclusive isso traz lá no mapa de riscos e faz parte do treinamento da formação dos membros da CIPA, como fazer o mapa de risco e como identificar exatamente os riscos, né? Tá? E também uma outra atribuição é a elaboração de um plano de trabalho, né, possibilitando a ação preventiva nas soluções de problemas de segurança e saúde no trabalho. Então eu faço um planejamento, na verdade, né, de como é que vai atuar essa comissão durante todo o ano e vou mapeando as áreas que, digamos assim, seriam prioridade nesse trabalho da comissão. Ok? Isso tudo é ensinado nesse curso de formação de membros da CIPA. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, ou seja, eu já fiz aquele plano, né, onde eu comentei a respeito desse plano de trabalho com ações preventivas, né, e aí eu vou aos poucos também controlando a qualidade, discutindo isso na reunião, né, como é que estão sendo sentidas pela própria população da empresa as ações de segurança que a CIPA tem implementado, né, para a gente ter realmente uma avaliação de como é que está indo o trabalho todo da CIPA. Outra atribuição é realizar verificações no ambiente e condições de trabalho visando identificar situações, né, que tragam risco. Isso eu diria assim que é uma das maiores atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Eu confesso que já fiz parte da CIPA, né, tanto como membro eleito pelos empregados, como também membro representante do empregador.
E uma das coisas que a gente sempre fazia, né, nas reuniões de CIPA era, depois da reunião, a gente reservava pelo menos 20 minutos para fazer visitas de grupos nas áreas, né? Nós dividíamos a nossa comissão em duplas ou em trios, né, e fazia visitas nas diversas áreas, identificando situações que trouxessem riscos. E isso era discutido na próxima reunião. A não ser que fosse uma coisa emergencial, a gente já discutia e já propunha alguma ação, né, naquele mesmo dia em que estava fazendo a visita nas áreas. Ok, outra atribuição é realizar a cada reunião, né, uma avaliação do cumprimento das metas, aquelas que a gente fez no planejamento lá no início, né, no plano de trabalho. A gente vai acompanhando e faz um cronograma, por exemplo, né, para ver o que era programado e o que foi realizado, né, o programado e o realizado. Então, é isso, né, fazer uma avaliação de como é que anda o nosso planejamento. Também outra coisa, né, que eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado, né, é divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Eu digo que muitas vezes o descrédito dos trabalhadores, né, no funcionamento e nas ações da CIPA, ele se deve justamente porque a divulgação não ocorre. O pessoal muitas vezes não sabe divulgar as ações da CIPA, então é importante que se divulgue para saber que está sendo feito ou estão sendo feitas ações para melhorar o ambiente de trabalho. Outra atribuição também é participar das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de trabalho, ou seja, quando existe alguma modificação, por exemplo, internamente dentro da empresa, com relação a aumento da capacidade produtiva, compras de novas máquinas, né, ampliação do ambiente de trabalho, né, com o crescimento da empresa. Então, tudo isso também a CIPA deve ser chamada para participar dessas discussões. E isso faz parte, digamos assim, das atribuições também do presidente e vice-presidente da CIPA, né? Eu digo sempre que a CIPA só é atuante quando tem um presidente e um vice-presidente que realmente são responsáveis e procuram estar envolvidos nos assuntos gerais da empresa. Outra atribuição ainda é requerer ao SESMIT ou ao empregador a paralisação de uma máquina ou de um setor, onde se considere risco grave e iminente. Então, essa também é uma atribuição da CIPA, né? Se houver algum local, alguma máquina que esteja suscetível a muito risco e daqui a pouco de trazer algum acidente de trabalho internamente e que a comissão entenda que essa máquina ou esse setor, né, é bastante arriscado deixar ele funcionando, né, para tomar alguma medida drástica, né, então ela vai ter que muitas vezes solicitar ao empregador, né, a paralisação do setor ou da máquina. Outra atribuição também é colaborar no desenvolvimento do PCMSO e do PPRA, que são programas importantes aí dentro da empresa, né, e a CIPA tem que estar também envolvida nisso. Divulgar e promover o cumprimento das NRs, isso também, né, é um auxílio muito grande na parte de segurança do trabalho. Digo sempre para os técnicos de segurança do trabalho que fazem parte das nossas escolas, né, de que a CIPA é um grande aliado do técnico de segurança do trabalho. Então ela deve ser entendida dessa forma e não alguém para estar aí concorrendo com o técnico de segurança do trabalho. Mais atribuições ainda, participar da análise das causas de doença e acidente de trabalho. Isso também é super importante, porque a CIPA também pode propor medidas de solução nesses problemas, tá? E fazer com que não se repitam mais essas doenças ou esses acidentes de trabalho. E a experiência dos próprios membros, representantes da fábrica, né, que foram eleitos, é muito importante porque eles têm realmente a experiência daquele local, né, de trabalhar ali no chão de fábrica junto com o pessoal. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde do trabalhador. Muitas empresas, né, às vezes acabam tornando, digamos assim, essas informações uma caixa preta, para que todos os funcionários não fiquem sabendo exatamente o que aconteceu, né, ou o que tem acontecido, né? Então também esse é uma atribuição da CIPA, né, que ela deve exigir também essa questão aí das informações que são necessárias para saber por que os acidentes têm acontecido, as doenças ocupacionais e tudo mais.
Outro aspecto de atribuição também da CIPA é requisitar as cópias das CAT, né? Porque ali vai aparecer justamente a justificativa do acidente ou da doença ocupacional, por que aconteceu, data, horário, né? O local, né? Então isso tudo, às vezes, numa discussão da reunião da CIPA, querendo se saber mais detalhes de algum acidente ou de algum afastamento, né? A gente muitas vezes pode pegar informação nessas CAT, nessas comunicações de acidente de trabalho. Outra atribuição também é estar em parceria, né, com o SESMIT e com a própria empresa, promovendo anualmente a CIPAT, que é essa Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Essa CIPAT é obrigatória, tá? O pessoal muitas vezes não leva a sério isso, tá? Mas quando a gente tem uma CIPA dentro da empresa, a CIPAT tem que acontecer anualmente. Não precisa ser uma semana cheia de eventos, tá? Mas pelo menos 2, 3 eventos devem marcar essa semana aí, que é considerada, né, uma semana importante para chamar a atenção do público interno, né, sobre os aspectos de saúde e segurança do trabalho. Outra atribuição também é participar anualmente em conjunto, né, com a empresa da campanha de prevenção da AIDS. Essa atribuição não era uma coisa importante há anos atrás, né, mas no momento em que a AIDS se tornou uma epidemia praticamente nacional, né, faz parte então das atribuições da CIPA também chamar a atenção para essa epidemia da AIDS, né, e trazer muitas vezes palestrantes, algumas ações no próprio âmbito da empresa, né, de orientações a respeito de sexo seguro e tudo mais, das doenças sexualmente transmissíveis. Ok? Então essa foi a nossa videoaula número 2, mais uma parte aí da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e nos encontramos na próxima videoaula, tá ok? Um grande abraço para vocês e até lá.